E o frio continua no estado nesta semana. Confira agora como fica a previsão do tempo nesta terça-feira nos mapas. Nesta terça-feira, uma massa forte de ar frio e seco que está sobre o estado predomina. O tempo fica ensolarado e firme, ainda com bastante frio durante a madrugada e o início da manhã. No interior do estado, a previsão é de geada. Nos vales e em Costa da Serra, o sol aparece entre muitas nuvens no início da manhã e as temperaturas continuam mais baixas. No Vale dos Sinos, os termômetros marcam entre 6 e 18 graus. Em São Leopoldo, mínima de 6 e máxima de 17 graus. Em Araricá, os termômetros marcam entre 7 e 18 graus. Em Carlos Barbosa, a mínima é de 6 e a máxima de 19. E em Terra de Areia, as temperaturas ficam entre 8 e 18 graus. O Supremo Tribunal Federal decidiu na última quinta-feira que as cotas raciais nas universidades públicas brasileiras estão em conformidade com a Constituição e, por isso, o sistema poderá ser adotado. A questão vem sendo discutida há alguns anos e provoca divergência de opiniões. Para conversar com a gente sobre este assunto, nós recebemos a professora de Direito Constitucional da Unicinos, Roberta Magalhães Gubert. Olá, professora, seja bem-vindo. Muito obrigada. Professora, para começar, o que consiste realmente essa decisão? Na verdade, essa decisão ela surge dentro de um processo que foi proposto pelo partido DEM. O DEM entrou com uma ADPF, a ADPF 186, questionando a política de cotas especificamente na UNB, na Universidade de Brasília. E perguntando se a adoção dessa política de cotas ou a reserva de um número de vagas para estudantes negros, se isso não feria, se isso não desrespeitava o artigo da Constituição que garante a igualdade de tratamento entre todos os brasileiros. Então, na verdade, agora a mudança é essa, que é constitucional o sistema de cotas. Isso. Na verdade, o que o Supremo fez, ao julgar improcedente o processo proposto pelo DEM, foi reconhecer que o que se busca com a política de cotas é uma igualdade material, uma igualdade concreta. E que para isso é preciso, às vezes, diferenciar. A igualdade nem sempre será promovida pela igualdade rasa, por uma igualdade formal. Às vezes é preciso diferenciar as pessoas dentro dos seus respectivos contextos, para que então elas possam ter igualdade de chances realmente. E vão haver mudanças a partir disso? Não, na verdade se mantém a política que já existia. O UNB vem praticando a política de cotas há quase 10 anos, E o que o DEM queria era justamente impedir que isso permanecesse. Então, com a confirmação da constitucionalidade, permanece a aplicação. E as outras universidades, também agora poderão discutir dentro dos seus conselhos universitários se elas vão ter ou não o interesse e qual vai ser esse percentual de cotas que elas vão abrir para determinados grupos. E na sua opinião, professora, esse sistema ele ajuda realmente na promoção da igualdade? Me parece que sim, me parece muito adequada a decisão do Supremo, principalmente porque essa é uma espécie de política pública que já vem sendo aplicada em muitos países. Então, como ela é uma política que sempre pode ser revisada, e isso está previsto, inclusive, que a cada 5 anos, que a cada 10 anos, se faça a reavaliação dessa política, para perceber se houve uma melhora, se houve uma modificação no quadro que justificava a instituição dessa política. Então, me parece muito acertada a decisão do Supremo, porque ela reconhece que o número de negros que realmente conseguem obter um diploma universitário ainda ele é muito pequeno. Então, é necessário, na prática, realmente viabilizar alguma forma, algum sistema para que ocorra essa equalização de chances, de oportunidades entre os diferentes grupos. E por que a senhora acredita que aconteçam tantos debates em cima desse assunto, então, sendo que está sendo dada uma oportunidade para que essas pessoas tenham o acesso ao estudo? Na verdade, são muitas questões, Um tema que se levanta muito é em relação... Porque como isso se dá nas universidades públicas, que têm os vestibulares mais disputados, são as vagas mais disputadas, todo aquele contingente de alunos que não fica incluído pelas cotas, de certa forma se sente prejudicado, porque eles, ao invés de concorrer pela totalidade das vagas, eles só podem concorrer a uma parcela reduzida. Então, para aquelas pessoas que não são incluídas pelas cotas, é normal, é razoável
que não entendendo a totalidade da política ou a finalidade da política, elas possam se sentir excluídas e, portanto, prejudicadas. Né? Mas acho que é importante sempre buscar entender isso, de que a política de cotas, o sistema de cotas, ela é uma política pública de inclusão. E por isso ela é algo que tem sempre uma finalidade específica, uma justificativa concreta e que precisa sempre ser reavaliada. Ela não será algo permanente no Estado brasileiro. Ela vai durar enquanto for necessário, enquanto não se alcançar um número de inclusão de pessoas no ensino superior. A senhora disse que ela pode ser revista daqui 10 anos, vamos supor. Como é que a senhora acredita que possa estar daqui 10 anos, então, essa questão? Pode ter sido já bastante resolvida? Acredito que sim. Um exemplo interessante é os Estados Unidos. Eles adotaram a política de cotas há 40 anos atrás, né? E hoje é interessante que, quando a política de cotas foi lançada nos Estados Unidos, eles diziam que seria necessário algo em torno de 40 a 50 anos para se atingir um número de pessoas negras com diploma superior, né, e que pudessem atuar nos cargos de destaque da sociedade. Coincidentemente ou não, passados esses 40 anos, a gente teve a eleição do presidente Obama. Então, talvez lá naquele país que já aplicou por 40 anos a sua política de cotas, não se justifique mais. Então, acho razoável que a cada 10 anos ou a cada 15 anos, né, se faça essa reavaliação. Me parece que os números vão melhorar, talvez não plenamente, talvez permaneça necessária a política, né? Mas a evolução disso, em um determinado momento, vai justificar a extinção dessa política pública. Tá legal, professora. Muito obrigada pela tua participação. De nada. E a edição de hoje do Vale Mais fica por aqui. Mande sugestões ou comentários para o nosso e-mail valemais@unicinos.br ou pelo telefone 3590-8740. E lembre-se de acessar as nossas páginas nas redes sociais, facebook.com/TV Unicinos e no Twitter siga @TV Unicinos. Nós voltamos amanhã no feriado de 1º de maio, ao 12h30. Mais educação, mais informação e mais cultura na região do Vale dos Sinos é aqui, no Vale Mais.